Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo. Daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, trago-vos um tema que eu só descobri ontem, verdadeiramente. Não fazia a mínima ideia que isto era uma cena, mas descobri graças a um episódio do Extremamente Desagradável que assistia ontem numa live stream. E fiquei completamente incrédulo, ok? Pela perspectiva de uma senhora que tivemos a oportunidade de ouvir, falar. Não vou estar aqui a dizer o nome da senhora, não vale a pena. Pronto, isso depois vocês investigam se quiserem, através do Extremamente Desagradável da Joana Marques. No entanto, eu achei o tema extremamente interessante porque foi logo uma coisa muito fraturante na live stream e achei que devia ser debatido aqui. Como sei que vocês gostam de debater temas, é giro apresentar-vos esta situação. Portanto, aparentemente, existem alguns pais que estão bastante desconfortáveis com a disciplina de cidadania que é apresentada no programa do ensino básico e secundário no ensino nacional. Portanto, basicamente, existe uma disciplina que é a cidadania. Eu não fazia a mínima ideia desta disciplina até há pouco tempo. Sei que o meu pai acaba por dar esta disciplina porque é diretor de turma e, como tal, os diretores de turma aparentemente dão cidadania. A minha mãe esteve-me a dizer que na escola dela, que é uma escola básica, são os professores de História que dão cidadania. Portanto, isto parece-me aqui uma grande salganhada. No entanto, eu, desde sempre, ou desde que ouvi falar desta disciplina, achei que a disciplina era importante porque o programa, e consoante aquilo que está no programa do Ministério da Educação que vocês podem consultar online, a disciplina tem alguns temas que são importantes serem dados aos miúdos, nomeadamente, por exemplo, a questão das energias renováveis, em termos de ecologia, também a questão da educação sexual, identidade de género, todo esse tipo de coisas que são interessantes serem dadas hoje em dia, principalmente a jovens adolescentes. Portanto, considero que a disciplina é importante. Já vos vou dizer que acho que a disciplina devia ter outro tipo também de coisas presentes no programa, mas isso já lá vamos, são outros 500. Portanto, há alguns pais que estão desconfortáveis com esta disciplina, e nomeadamente há um pai que recusa que os seus filhos tenham esta disciplina na escola e, portanto, obriga-os a não irem assistir a estas aulas e consequentemente, a chumbar de ano, ok? Portanto, isto tem sido um problema que tem sido muito falado, aparentemente, eu não fazia a mínima ideia. O pai tem recorrido a tudo o que é tribunal, já foi ao Supremo e não lhe deram razão em absolutamente tribunal nenhum. E pronto, e tem sido uma luta para este pai. Eu não faço ideia do caso deste senhor em particular. Ouvi através daquela senhora ontem e fiquei extremamente... Pronto. Fiquei logo a perceber qual é que é o problema. Portanto, qual é que é o problema que nos é apresentado por esta senhora? O problema é basicamente a questão da identidade de género. Obviamente os pais não querem que os filhos... Obviamente. Os pais não querem que os filhos estejam na escola e tenham no programa das aulas basicamente questões como, por exemplo, a homossexualidade e etc. E deem isso nas aulas e estudem sobre isso e percebam que não é um problema, ok? E estes pais, pronto, têm ideias diferentes. Muitos deles são muito católicos, muito religiosos, como é o caso desta senhora, como se percebeu. Têm ideais diferentes, então acham por bem proibir os filhos de assistirem a estas aulas e dizem mais até que estas aulas são antidemocráticas. Portanto, é isso que eu achei fascinante. Portanto, para estes pais, esta disciplina devia ser uma disciplina que não deveria ser obrigatória, ok? Devia ser opcional. E, como tal, os alunos deveriam poder escolher se queriam ter esta disciplina ou não. O que é que eu acho engraçado? É que, verdadeiramente, se vocês derem a opção aos alunos de quererem ter mais uma disciplina ou não, obviamente eles vão optar por não ter aquela disciplina. Se for obrigatória, eles vão ter que a ter. Portanto, eu acho bem que seja obrigatória, e isto é aqui que é o tema fraturante, porque houve muita malta na minha live stream que disse: sim, mas isso ser obrigatório vai contra a democracia, vai estar a impingir valores a miúdos. Não, pá, não se trata de impingir valores a miúdos. É só dizer as coisas como elas são, verdadeiramente. Quer vocês concordem, quer não, a homossexualidade não é uma doença e deve ser, evidentemente, demonstrada e pronto, deve ser normalizada aos miúdos, porque verdadeiramente eles vão ter acesso a esse tipo de coisas, quer os pais queiram, quer não. Não é só isso, a educação sexual é igual. Os filhos vão ver essas coisas na internet, os filhos vão saber por outros miúdos, e mais vale saberem esse tipo de coisas, ou manterem-se informados
por um professor do que por um colega de turma ou uma coisa qualquer, percebem? Portanto, isto é a minha opinião, sinceramente. Acho que é a forma mais simplificada deste tema ser apresentado aos miúdos. Claro que deve ser feito com responsabilidade e eu também entendo que haja professores que não são bons profissionais e que não apresentam estes temas e que não dão estas disciplinas como deve de ser. E ontem foi-me apresentado muito esse exemplo. Houve muitas pessoas que estavam a ver live stream que me disseram que nas aulas de cidadania os professores aproveitam para falar de problemas da direção de turma, problemas da turma, etc. Portanto, basicamente não estão a empregar como deve de ser o programa da disciplina. Já ia dizer cadeira, desculpem, é um hábito. Da disciplina. E como tal, isso não é ser bom profissional. Se a disciplina tem este programa, o seguinte programa, vocês devem segui-lo, certo? Não vão aproveitar aquela aula para falar sobre outra coisa qualquer. Significa que para vocês a disciplina não é importante. Então, isto está sempre difícil para mim. Acho parvo, sinceramente. Não vos vou mentir. Ou seja, se é para ser uma disciplina obrigatória, tem que ter o programa a ser demonstrado nas aulas e tem que ser seguido à risca. E os professores têm que, obviamente à sua maneira, dar aquele programa. Agora, como é lógico, isto depois depende um bocadinho dos professores, depende muito das crenças de cada um e depois cada um dá a disciplina de forma diferente e nunca vamos ter verdadeiramente o resultado perfeito. Mas isso é como todas as aulas, é tudo assim. Vocês podem apanhar bons professores como podem apanhar maus professores. É uma coisa perfeitamente legítima. Agora, a fundação daquela disciplina tem que lá estar. O que é que eu acho que faz falta numa cadeira de cidadania, de uma disciplina de cidadania? Acho que faz muita falta, por exemplo, ensinar aos miúdos, não digo aos miúdos do básico, como é lógico, mas aos miúdos do secundário, por exemplo, a lidarem com questões de finanças, IRS, todas essas coisas que não me foram ensinadas a mim, eu tive que aprender sozinho, ou através dos meus pais, neste caso. Eu acho que isto era uma cena fulcral na escola, meu. Acho que devia ser ensinado aos miúdos. Acho que é uma cena básica. Claro que eu entendo que para o governo não interessa muito ensinar isto às pessoas. Eu entendo isso. Mas verdadeiramente, eu acho que era começar por bem. Explicar às pessoas os impostos que pagam. Porque é que pagam esses impostos. Quais é que são os valores dos impostos. Como fazer o IRS. Como fazer a declaração trimestral caso estejam a recibos ou whatever, para pagarem, nem é o caso de estarem a recibos, mas pronto, como fazer a declaração trimestral para pagarem à Segurança Social, esse tipo de coisas, eu acho que é importante isto ser ensinado aos miúdos. E não percebo porque é que nunca foi, até hoje. Portanto, a disciplina de cidadania era uma disciplina efetivamente importante para explicar isto às crianças, inclusive tendo professores que provavelmente estão informados sobre estas questões e podem ensinar isto aos miúdos. É uma alternativa, obviamente, a todos estes temas que são extremamente fraturantes na cabeça de algumas pessoas. Eu acho sinceramente, e desculpem-me aquilo que eu vou dizer, eu entendo que possa haver malta que não concorde comigo e se calhar estou a ter uma opinião um bocadinho radical. Mas eu acho que a malta que é contra estas questões da homossexualidade e da educação sexual ser uma questão no programa de cidadania, eu acho que é só pura homofobia, muito sinceramente. Eu acho que é mesmo. É a minha opinião. Desculpem-me. Sinto que isto não vai influenciar os vossos miúdos. E se vocês tiverem medo que isso influencie os vossos miúdos, é porque vocês verdadeiramente não querem que os vossos filhos sejam felizes, meu. Desculpem-me. É a realidade, man. Eu prefiro que a minha criança, prefiro que eventualmente o meu filho, se tiver que ser homossexual, man, é a escolha dele. Eu prefiro que ele assuma uma cena e que sinta que tem espaço para isso e sinta que a família o apoia nessa situação do que viver a vida toda dele angustiado porque não pode dizer isto, ou seja, isso só cria frustrações na pessoa e acidentalmente eu vou ser o responsável, se eu não permitir isso, vou ser o responsável que o meu filho cresça cheio de frustrações. Eu prefiro que o meu filho seja homossexual e bem resolvido do que viver a vida inteira dentro de uma cena, man, é ridículo. Percebem? Como se fosse homossexual seja uma coisa negativa, não é, man? Parem de meter. Parece que vivemos em 1970, meu, em que as pessoas não conseguem aceitar o outro. É completamente ridículo, desculpem-me. Eu sei que estas questões ainda são coisas que são muito debatidas na nossa sociedade. Foi muito recentemente que estas coisas vieram a ser legalizadas. Eu entendo tudo isso e sei que há pessoas que pensam muito de uma forma muito antiga e que não conseguem aceitar que as coisas estão a mudar. Eu percebo isso, ok? Eu sinto que não há. Depois acho que também não haver tolerância para essas pessoas, acho que também é muito radical, porque muitas delas são pessoas que também não são muito informadas.
são pessoas que também não procuram essa informação como eu disse, são pessoas que têm um pensamento muito antigo. Epá, e pronto, e sei lá, desde que essas pessoas não faltem ao respeito a ninguém e não pronto, e lá está, e respeitem os outros, eu não vejo problema em elas pensarem da forma que quiserem. Agora, é pá, influenciarem os miúdos e dizerem que os miúdos não podem ter determinada disciplina ou não podem ir a determinada disciplina só porque os pais têm crenças diferentes, eu acho que é completamente estúpido. Eu vi o extremamente desagradável ontem e vi a senhora a dizer que perdeu o filho para o socialismo. É pá, eu também não concordo com muitas políticas de esquerda, mas daí a dizer uma barbaridade destas, imaginem vocês valorizarem mais ah, a decisão ou. Pá, está-me a faltar a palavra, peço desculpa, isto às vezes acontece. Mas a orientação política do vosso filho do que o vosso amor por ele é tão estúpido, man. É que não cabe na cabeça de ninguém. É mesmo um extremismo absurdo e muitas vezes é explicado por perturbações psicológicas que a pessoa eventualmente tenha. E neste caso eu não duvido que aquela senhora tenha por causa do discurso todo dela. Muito sinceramente. Mas pronto, neste caso, em relação à disciplina de cidadania, eu acho muito bem que ela faça parte do programa e que seja obrigatória. É a minha opinião. Acho que faz falta. Acho que os miúdos precisam desses valores. Não sei se há uma disciplina na escola que os vai fazer ter esses valores, mas pelo menos é uma coisa que lhes é passada. Quer eles queiram ouvir, quer não. E isso depois também já vai da consciência de cada um e daquilo que cada miúdo quer fazer ou não. Portanto, pelo menos passar isso aos miúdos e deixá-los decidir se querem absorver essa informação ou não, ou se querem continuar a pensar igual aos pais, ou se querem. Pá, isso depois já é de cada pessoa. Agora, pelo menos a informação está a ser passada. E acho que muito bem, sinceramente. As pessoas dizem, isto é um lobby que existe para passar estas informações e controlar a população. Pá, é tão estúpido, é tão parvo, man, que não, sinceramente não faz sentido nenhum. Eu compreendo se vocês discordarem da minha opinião, eu sei que isto é um tema fraturante, sei que me estou a pôr a jeito a falar sobre estas situações, no entanto é a minha crença, são os meus ideais, pá, eu vou apresentá-los de qualquer das formas, portanto espero que compreendam, obviamente. Pá, e pronto. E obviamente, se quiserem comentar o vídeo com a vossa opinião, são livres de o fazer. Se gostarem do vídeo, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Portem-se bem.